Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Meus irmãos, tenham um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem muito oportuna para que todos vocês sejam edificados, transformados pela palavra de Deus. Meus irmãos, a mensagem que eu quero falar para vocês, quantas vezes nós escutamos das pessoas que olha para ela, para si mesma e se exalta, se engrandece, se orgulha, acha que é a maior, a mais alta da escala ou de grau de espiritualidade. Quantas pessoas já presenciou ser assim, uma pessoa que se acha acima de todas? Meus irmãos, todos nós que somos crente, que somos transformados, regenerados, devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos está forte, firme e de pé. Às vezes nós se orgulha de nós mesmos, se apoiamos em nós mesmos pela força do nosso braço. A nossa confiança, autoconfiança, está mais elevada do que a nossa própria fé em Cristo Jesus. Nossa fé em Deus. E o texto que eu vou ler é um texto muito importante que vai fazer nós pensar e meditar nessa passagem. Um texto muito oportuno, muito bom, para que nós possamos ter a consciência daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Você já se olhou no espelho e olhou para si mesmo e analisou a sua vida diante de Deus? Ou você se exaltou diante de você mesmo? Tome muito cuidado com aquilo que você fala para si mesmo. Às vezes você se orgulha demais daquilo que você tem. Você se orgulha demais daquilo que você é. E o texto que nós vamos ler, esse texto vai nos ajudar a tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. O texto que eu vou ler está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Todos nós já citamos essa passagem, já ouvimos essa passagem e já falamos várias vezes nós temos falado. Esse texto, esse versículo nos ajuda a entender melhor o que ele quer dizer, o que Paulo quer dizer. Os coríntios aqui se exaltava demais, assim como os fariseus se exaltavam demais, assim como todos que da Bíblia se exaltava, falava que era filho de Abraão, que era salvo. E a palavra de Deus, o que dizia? Não só como da linhagem de Abraão, mas a salvação veio para todos. Gentios também eram salvos. Só que os coríntios aqui, ele se orgulhava muito da posição deles diante de Deus. Se achava muito, queria sempre, sabe, ser o melhor, queria sempre ser mais que as outras pessoas,
queria sempre ser melhor espiritualmente. Os coríntios aqui, eles eram muito ferrenho na sua vida. Eram as pessoas que se achavam muito. Lembra? Todo o capítulo 13 de 1 Coríntios vai mostrar também que não importa tudo aquilo que você fala, o que faz, se não tiver amor, de nada disso vale. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos diante do espelho para nós mesmos. Às vezes nós se acha muito espiritual diante das pessoas, se acha grande diante das pessoas, que não peca, que não vai errar. Muitos crentes, eles têm muito complicado em falar os seus erros. Note, quando você vai falar sobre seus erros diante de uma pessoa, você vai ver que ela vai ficar toda confusa, não vai querer falar dela, porque ela pensa que ela nunca vai cair, ela pensa que nunca vai errar, que nunca vai pecar. Então tem crente que se exalta muito, pensa muito sobre si mesmo, acha que nunca vai cair em pecado, nunca vai errar, nunca vai tropeçar. Mas não é assim. Você que pensa que está de pé, veja que não caia. Não se orgulha muito não. Não se orgulha porque ainda você não caiu. Não se orgulha na sua própria confiança. Não se orgulha na sua própria força. Não se orgulha muito na sua espiritualidade diante de Deus. Não se orgulha. Devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, a palavra aqui, a palavra cair, aponta para uma falsa segurança. E tem um comentário que diz isso aqui. Quando Paulo emprega essa palavra, ele se refere àqueles coríntios que se colocava a sua confiança em ser membro da igreja ou no batismo e na comunhão, mas não em Jesus Cristo. Esses coríntios confiavam no seu próprio discernimento e na sua sabedoria. O coração deles não estava, a fé deles não estava em Cristo Jesus, em Deus. A fé deles estava nele mesmo. E assim todo crente que pensa que está de pé, que nunca vai cair, porque se apoia na sua própria segurança, na sua própria autoconfiança, na sua própria vontade. E aí que vem a queda. Porque é uma falsa segurança. É uma falsa fé, não é fé firmada em Cristo. Então devemos olhar para nós mesmos no espelho e dizer para nós mesmos que a nossa confiança, a nossa força, a nossa fé, a graça, a misericórdia vem de Deus sobre a nossa vida. Então tudo aquilo que você aponta para as outras pessoas e condena, cuidado para que você não caia. Que esse texto sirva de um alerta para a sua vida e para todos nós. Toma cuidado para que não caia. Que sua segurança, a nossa segurança, venha de Deus. Que nós possamos confiar em Deus e não em nós mesmos. Foi assim a queda de Pedro. Foi assim a queda de vários outros homens de Deus. Que nossa segurança venha a ser em Deus. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem, essa palavra venha trazer conforto e venha trazer uma exortação sobre a vida de vocês. E tome cuidado, se apoie em Cristo Jesus, não em você mesmo. Olhe para ti e veja a imagem e semelhança de Deus, que vejam a imagem e semelhança de Cristo, como você tem andado sobre Cristo, sobre a rocha, não na sua própria confiança, na sua própria sabedoria. Que vocês sejam edificados por essa mensagem e essa palavra. Que vocês tenham um ótimo dia
na paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. E não se esqueça de deixar seu like, ativar sempre o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Fica com Deus.